Fala galera, tudo bem? Eu fiz aqui o teste aqui, tá verificando, porque eu tinha as coisas aqui, eu abri a amplitude da câmera. Vou precisar dar uma escondida aqui. Vai. E aí galera, como tá aí o som? Tá bom o som, o ambiente tá bom? E dá pra gente gravar agora, né? Beleza? Vamos lá? Boa noite, galera. Meu nome é Lucas, sou estudante de Direito do sexto semestre e essa noite a gente vai falar sobre inventário e planejamento sucessório. Vamos lá? A primeira dúvida que nós devemos tirar é o que é inventário. E eis aqui, o inventário é um processo que ocorre após a morte de uma pessoa. Assim, é durante esse processo que ocorre o levantamento de todos os bens que o falecido deixou. Além disso, ele pode ser judicial ou extrajudicial. Quando uma pessoa falece e deixa bem, é necessário verificar quem tem o direito a ficar com este patrimônio deixado pelo decuso, que nós chamamos de falecido. A forma de regularizar essa situação acontece através do procedimento do inventário e partilha que visa formalizar a transmissão dos bens dos falecidos para os seus sucessores, que a gente chama de herdeiros. A transmissão sucessória é formalizada pelo processo de inventário, sendo esse, portanto, o procedimento por meio do qual os bens, direitos e dívidas deixadas pelo decujo são levantados, conferidos e avaliados de modo a que possam ser partilhados pelos sucessores. Até o fim do processo de inventário, o conjunto de bens que formam a herança é indivisível, ou seja, a necessidade, por exemplo, de autorização judicial para a venda de bens que façam parte dele. De acordo com o artigo 983 do Código de Processo Civil, o prazo previsto para a abertura do inventário é de 60 dias, a contar da abertura da sucessão. Seria o momento do falecimento. Apesar disso, os herdeiros costumam demorar para pedir a abertura do procedimento de inventário, até mesmo por razões emocionais. Assim, é importante dizer que não há sanção específica para o descumprimento do prazo, mas uma das consequências pode ser a imposição de multas de caráter tributário. A abertura do inventário deve acontecer no último local de domicílio do falecido. Caso ele residisse fora do país, o inventário deve tramitar no último domicílio que ele teve no Brasil. Afora isso, na hipótese do falecido não ter o domicílio definido, abre-se o inventário no local onde ele tinha imóvel. É importante esclarecer que o inventário ele não é um procedimento exclusivamente judicial, sendo admitida a sua realização pela via administrativa, ou seja, em cartório, desde que preenchidos alguns requisitos, como veremos a seguir. Agora, vamos mostrar algumas modalidades de inventário. Primeiramente, o inventário judicial. O pedido de abertura do inventário judicial pode ser formalizado por qualquer um que demonstre legítimo interesse na instauração do processo. Se ninguém pedir a abertura do procedimento, ele poderá ser iniciado também pelo Ministério Público, pela Fazenda Pública, pelo próprio juízo ou pelos credores. São aqueles que deixaram de receber valores devidos pelo falecido ou pelos herdeiros. De acordo com o CPC, o inventário judicial deve terminar em até 12 meses após dar entrada no processo. No entanto, o juiz pode aumentar esse prazo, seja a pedido dos herdeiros ou não. Ainda assim, não é incomum encontrar inventários judiciais que estão abertos há mais de uma década. Por outro lado, o inventário extrajudicial é mais rápido. Isso ocorre principalmente porque os herdeiros estão de acordo quanto à partilha do bem, o que acelera o processo. Ou seja, a conciliação entre os sucessores é a forma mais rápida de resolver o processo de inventário. Existe também a modalidade do inventário extrajudicial. O inventário extrajudicial, que é realizado por escritura pública, pode ser realizado desde que não haja menores de idade ou incapazes na sucessão, haja concordância em todos os herdeiros, o falecido não tenha deixado testamento, sejam partilhados todos os bens, se tenha a presença de um advogado comum a todos os inventariantes, estejam quitados todos os tributos e o Brasil tenha sido o último domicílio do falecido. Além dos documentos essenciais ao inventário real, também é preciso que se apresente a minuta do esboço do inventário e da partilha para o procedimento extrajudicial. A indicação de inventariante também é obrigatória, nos termos do artigo 11 na resolução número 35 do CNJ. E o tabelião do cartório lavrará a escritura pública, fazendo menção aos poderes decorrentes de inventariança para transferência de propriedade, se seria vender
vender, comprar, receber, ceder, levantar dinheiro e etc. Por fim, é importante mencionar que o inventário é um procedimento obrigatório, ainda que o falecido não tenha deixado patrimônio. Nesses casos, ocorre o que se acostumou chamar de inventário negativo, sendo necessário que alguém abra o procedimento para demonstrar ausência de bens, direitos e deveres. O que é o inventário negativo? Essa modalidade obtém três vertentes. A primeira ocorre quando o falecido não deixa nenhum bem. Assim, é necessário que os herdeiros tenham uma declaração judicial ou escritura pública sobre o caso. A segunda ocorre quando o de cujos não deixa bem algum, porém deixa algumas dívidas. Nesse caso, os herdeiros devem ter uma certidão atestando que não há bens para serem partilhados. A terceira, por sua vez, ocorre quando há patrimônio, mas este não é suficiente para arcar com as dívidas que o de cujos deixou. Mas Lucas, quanto custa o inventário? Peraí, os custos de um inventário variam de cada caso específico. Porém, aqui vão alguns itens obrigatórios. Por exemplo, o ITCMD, que é o Imposto sobre Transferência de Qualquer Bens ou Direitos Decorrentes do Óbito do Falecido. Temos também os custos processuais. Temos também registros que são feitos no cartório, emolumentos de cartório e honorário advocativo. Mas ok, esses são os valores do inventário. Mas quem deve pagar as custas do inventário? O pagamento das custas processuais do inventário é de responsabilidade do espólio, que é o conjunto de bens que são deixados por quem faleceu. No entanto, antes da partilha de bens, as despesas são pagas pelo inventariante, para que posteriormente seja ressarcido pelo espólio. É importante guardar os documentos de pagamento para um possível posterior ressarcimento do valor já pago. Agora vamos falar sobre planejamento sucessório. Planejamento sucessório é o ato de planejar, dentre as alternativas previstas em lei, como será feita a transferência dos bens após a sua morte. Existem diferentes formas de fazê-lo, inúmeras, mas o indicado é que qualquer pessoa, por menor que seja o patrimônio, realize o processo a fim de evitar problemas, elevadas despesas processuais e honorários advocatícios na hora da partilha. Tudo bem. Tá, Lucas, mas como é feito o planejamento sucessório? Ele tem diversas maneiras de ser feito, mas a mais conhecida é pelo testamento. Nele, o testador pode realizar a distribuição dos bens a quem desejar e da forma que achar mais conveniente, desde que respeitada a legislação. O Código Civil Brasileiro determina que só pode ser destinado um percentual de 50% dos bens em testamento, já que essa é a cota limite disponível. Os outros 50% devem ser transmitidos aos herdeiros necessários. Ao elaborar o testamento, é importante buscar o apoio de profissionais especializados, tendo em vista que a legislação também tem regras a respeito dele e que precisam ser todas elas cumpridas para que o documento tenha validade. Legal. Outra modalidade de planejamento sucessório é a doação de bens em vida. O interessado tem a possibilidade de realizar doações em vida como uma forma de organizar o planejamento sucessório. O artigo 538 do Código Civil considera a doação como um contrato em que uma pessoa transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio de outra pessoa. A doação é um ato de mera liberalidade e, em regra, um negócio jurídico gratuito. Disse em regra porque é uma espécie de doação considerada onerosa que estabelece um ônus ou uma contraprestação ao donatário, que é aquele que recebe a doação. Vejamos a propósito as espécies de doação. Primeiramente, a doação pura, que é aquela simples, de plena liberalidade, sem nenhum ano, motivação, condição, encargo. É a mais comum. Temos também a doação a termo, que é o doador estabelece um termo, evento futuro e certo, que delimita um prazo, define o qual o donatário passa a exercer o domínio sobre a coisa doada. Outra maneira de planejamento sucessório é a previdência privada. A previdência privada tem sido muito utilizada como estratégia do planejamento sucessório. A contratação ela pode ser feita por meio de planos como o Vida Gerador de Benefício Livre, VGBL, no qual automaticamente os herdeiros recebem os bens colocados no investimento. Lembrando que a previdência privada não precisa ser partilhada por meio de inventário ou qualquer outro pedido judicial. A transferência dos valores relativos à previdência privada é feita sem a cobrança do imposto ITCMD. Entretanto, é importante estar atento às regras em vigor no estado, tendo em vista que alguns estados brasileiros estão tentando alterar a legislação para exigir o pagamento do imposto sobre a transmissão da previdência privada. Outra forma muito conhecida de realizar o planejamento sucessório ocorre por meio da criação de uma holding familiar, que vai deter o patrimônio dos interessados. Ela funciona nos mesmos moldes de uma empresa,
já que elas têm as características judiciais de uma. A criação dessa empresa permite a transferência de bens entre os sócios de forma estabelecida em contrato. Quando são membros da família, os sócios normalmente são cônjuge e os filhos. Essa possibilidade se apresenta como uma excelente forma de reduzir impostos, tributação sobre o patrimônio e sua transferência após o falecimento de uma pessoa. O objetivo da holding familiar é proteger os ativos familiares já conquistados contra dívidas futuras e das demais hipóteses de perda de patrimônio. Além disso, reduzir a carga tributária na sucessão e planejar as regras de gestão corporativa dos sucessores. Com a constituição de uma sociedade empresária, todo o patrimônio da pessoa física ou do grupo familiar é integralizado no capital social da holding. Posteriormente, as cotas sociais ou ações dessa sociedade podem ser transferidas aos herdeiros mediante cláusula de doação. Cada quinhão hereditário fica estabelecido de acordo com a vontade dos doadores. É possível ainda estabelecer o usufruto em favor dos doadores. Sendo assim, a constituição de uma holding familiar propicia a divisão do patrimônio em vida, evitando a dilapidação, o que é muito feito, reduzindo os custos tributários e os desgastes eventuais de um processo de inventário poderia ser causado ao grupo familiar. Ok, Lucas, eu já sei o que é o inventário, eu já sei quem participa do inventário, já sei quais são as custas do inventário, prazos do inventário e quem deveria pagar. Mas espera aí, e se algum dos sucessores não concordar com o inventário? A partilha de bem deve respeitar o que já é determinado pela legislação. Portanto, o juiz não avalia questões pessoais no processo de inventário. Assim, qualquer um tem os direitos garantidos, desde que sejam conciliados com o acordo feito judicialmente. Logo, caso alguém não concorde com a partilha da herança, o juiz concluirá o processo com uma sentença judicial, que apenas encerra o inventário e deixará os herdeiros em condomínio civil sem resolver as divergências. Tá, Lucas, você já falou sobre o planejamento sucessório, mas quais são os benefícios dele? Vamos lá. Com o planejamento sucessório, pode-se dividir o patrimônio aos herdeiros da melhor forma possível, inclusive antecipando parte da herança por meio de doações em vida, pagar menos impostos dependendo da estratégia escolhida. É que sobre os bens herdados incide o ITCMD, que a gente falou lá no começo, um imposto estadual cuja alíquota varia de estado para estado, e dependendo da estratégia adotada, pode-se conseguir uma diminuição deste imposto ou até mesmo ficar isento do tributo. E também, o mais importante, evitar brigas entre os herdeiros decorrentes da divisão da herança. Para concluirmos, um bom planejamento sucessório pode fazer os herdeiros economizarem muito tempo e dinheiro, além de evitar o perigo de brigas familiares pela herança. Também torna o procedimento de transmissão de bens muito menos burocrático. Dependendo do planejamento, os herdeiros poderão receber bens sem a necessidade de inventário, sem precisar pagar impostos. Por isso, sempre é aconselhável procurar um advogado para te auxiliar nesta tarefa. Ele é o profissional ideal para te orientar sobre como proceder da forma correta, evitando assim riscos desnecessários ou futuras dores de cabeça aos herdeiros.